Su nombre, señora. Mercedes García. ¿Y su nombre? Aurelio Rojas. Daniel Álvarez. ¿Qué problema tenía, señora? Estoy aquí con depresión, insomnio, porque el papá de mis hijos me abandonó después de 21 años de matrimonio. Entonces, debido a eso, pues me fui para abajo hasta llegar a 34 kilos de peso, porque yo no comía, no dormía, así me la pasé como cerca de 3 años. Y aparte de eso, pues ese problema con mi hijo. ¿Qué tenía su hijo? Mi hijo se cortaba sus manos. ¿Se lastimaba? Se lastimaba él solo de la depresión, según emo, porque se dejaba su pelo largo, se pintaba las uñas, se pintaba los ojos. ¿Qué pasaba contigo? Pues estaba en depresión también porque no tenía atención, estaba todo el tiempo solo, mi mamá trabajaba todo el día, luego llegaba con sus botellas de alcohol y pues a mí no me hacía caso, entonces yo pues me refugié en cosas que yo me sentía identificado con otras personas, cosas equivocadas obviamente. Entonces yo empecé así a vestirme todo de negro y toda mi ropa tenía que tener calaveras, y así fue como yo estuve todo un buen rato hasta que mi mamá empezó a acercarse a Jesús. Ella me empezó a hablar a mí de Jesús. Yo tenía muchas discusiones con ella. Yo le decía, no, Dios no existe, solamente existe el demonio. Además tomaba mucho. Además tomaba mucho, yo fumaba mucho, fumaba marihuana yo también. Incluso fue una vez, me acuerdo muy bien, y le dije a mi mamá, si tú me vienes a hablar de Dios, a mí háblame con ejemplo, con hechos, y entonces yo voy a creer en ese Dios que tú crees. Ella empezó a cambiar, empezó a tener prosperidad, empezó a cambiar su carácter, ya me tomaba atención, ya iba conmigo, me hablaba, no, Dani, vente, vamos a tal lado, vamos al restaurante, vamos a comer. Entonces yo dije, ya hay un cambio. Y fue cuando yo también me acerqué a Jesús y empecé yo a cambiar. ¿Cómo está tu vida hoy? Ahora está muy bien. E agora já não toma mais, não usa mais marihuana, nada, está liberado de tudo? No, ya no. De hecho, incluso apenas entré en un trabajo nuevo y me invitan así, no, que vamos al bar y así. Y yo así de, no lo necesito. Y luego me dicen, no, que eres muy aguado, eres muy amargado, apático. Y yo así de, no, es que no lo necesito, yo estoy bien, quiero irme a mi casa a descansar. Jesus alegra seu coração, lhe ha dado vida. Você não necessita tomar para alegrar-se, ¿no? Exacto, y antes sí necesitaba así como que, no, hasta yo invitaba a mis amigos a la casa, porque por lo mismo que estaba sola, yo invitaba a mis amigos a la casa así, no, pues vénganse y vamos a tomar y shalala, y ahora ya no. Cambió todo, ¿verdad, señor? Totalmente, señor obispo. ¿Es un nuevo muchacho? No, total, un cambio, pero radical. ¿Y usted salió de la depresión también? Salí de la depresión, de hecho, también tuve quistes en mi seno, y pues debido a las cadenas que yo hacía por mucho, y toqué el manto consagrado, y también fui sana. Apenas me hicieron una mastografía y mis senos salieron limpios. Y pues también viniendo a la terapia del amor, encontré a mi esposa ahora. No me diga, usted vino a la terapia del amor y se casó de nuevo. Sí, señor obispo, tengo 8 años que me casé con mi esposo. Amém, graças a Deus. E tudo leva bem ahora? Todo bien, ¿Está bien? todo está bien en la casa, todo va perfecto, Em paz. todo en paz. Feliz, não, senhora? Saiu da depressão. Totalmente. No, ahora ya hasta me dicen que me calle. No, es que estoy riéndome y hablando y dice, oye, mamá, ya cállate, ya no quiero. Que é lo que el amor no hace, né? Que é lo que el amor no hace. Saiu da depressão, está feliz, amém? Deus lhe bendiga, senhora. Salve Jesus, verdade? Deus lhe bendiga. Amém. Todos temos fé, pero não todos vivem por fé. E aí está o problema. Aí está o problema. Porque ter fé, todos temos. Crer em Deus, todos creem. Mas não são todos aqueles que obedecem, que praticam a palavra de Deus, que põem por obra a palavra de Deus. Amém? Não são todos. E por isso há muita gente crente que fracassa em la vida. Fracassa, se hunde. Então, uma coisa é ter fé, outra é viver por fé.
Amém? Muita gente fracassa, aún creyendo em Deus, aún tendo uma religião. Por quê? Porque não obedece, não pratica, não sigue a orientação da palavra de Deus, e por isso lá a vida não avança. Muita gente pensa que o hecho de vir à igreja universal, ou de acudir a alguma igreja, ou ter uma religião, isso vai cambiar sua vida, e não vai cambiar sua vida. Isso não significa nada. Você pode vir aqui todos os dias, de lunes a lunes, participar de todas as cadenas, participar das campanhas, pero se não há uma prática da palavra de Deus, se você não obedece, não sigue a orientação de Deus, como Deus poderá manifestar-se em sua vida? Como Deus poderá actuar? Deus tem o maior interesse que você tenha uma vida plena, tenha uma vida abundante, tenha uma vida exitosa, ser exitoso em todos os aspectos da vida. Pero Deus tem suas regras, Deus tem suas leis que têm que ser praticadas. Uno necessita ser fiel à palavra de Deus, uno necessita dar a honra devida a Deus, honrá-lo, glorificá-lo como Senhor, como único Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele é o único Senhor, não há outro. Não é a religião que salva. Há muita gente que está mais apegada a uma religião, a uma tradição, que apegada a Deus, a Jesus. Há muita gente que é mais fácil a pessoa seguir a uma tradição, a uma costumbre, que seguir o que disse a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Há muitíssima gente assim. E qual é o resultado? O resultado são carências econômicas, miséria, enfermidades, problemas na família, pleitos, depressão, ansiedade, vícios, uma vida de fracassos, de frustrações. Porque se você sigue a uma costumbre, a uma tradição, seja qual seja, você nunca poderá sair adelante, nunca poderá ser feliz. Pero se você sigue a palavra de Deus, aí você vai ter vida, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Amém? Espírito e vida. A Bíblia nos conta a história de um rei de Babilônia, um rei que não glorificou a Deus, não honrou a Deus, um rei que incluso se havia inteirado do poder de Deus, da grandeza de Deus, porque seu padre Nabucodonosor, ele, por ser muito soberbio, por ser muito orgulhoso, por pensar que era ele todo-poderoso, ele se volveu louco, e ele acabou vivendo entre os animais, porque viveu, se enlouqueceu, se volveu louco, perdeu seu juízo cabal. Ele comia as ervas com os animais, porque ele não honrou a Deus, não honrou a Deus. Pero Deus teve misericórdia de ele e o sacou daquela situação. Disse que ao final do tempo, Nabucodonosor, ao ser mis olhos ao cielo,
e minha razão me foi devolta, e bendije ao Altíssimo, e alabei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio és sempiterno, e seu reino por todas as edades. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele hace segundo sua vontade en el ejército del cielo e em los habitantes da terra, e não há quem detenga sua mano e lhe diga: que haces? E no mesmo tempo minha razão me foi devolta, e a majestade de meu reino, minha dignidade e minha grandeza volveram a mim, e meus governadores e meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido em meu reino, e maior grandeza me foi añadida. Agora eu, Nabucodonosor, alabo, engrandeço e glorifico ao Rei del cielo, porque todas suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e ele pode humilhar a los que andam com soberbia. Amém? Pero desafortunadamente Nabucodonosor teve que tocar fundo, teve que perder todo, teve que volver-se louco, enfermar-se de la cabeça, para que pudera dar-se conta que estava equivocado e tinha que honrar e glorificar ao Deus de Daniel, porque Daniel já havia hablado da grandeza, do poder de Deus para ele. Incluso havia interpretado o sonho do rei. Então, ele teve que tocar fundo para aprender. Pero não temos que tocar fundo para aprender. Não temos que aprender com os errores, com nossos errores. Temos que aprender com os errores dos outros. Não é verdade? Sim ou não? Não tem que errar, que falhar para aprender, tem que aprender com os errores dos outros. E quando Nabucodonosor derrou o reino, Belsazar passou a reinar em seu lugar. E a Bíblia disse no capítulo 5 que do livro de Daniel, capítulo 5, que o rei Belsazar hizo um grande banquete a 1000 de seus príncipes, e em presença de los 1000 bebia vinho. Preste atenção para que você compreenda. Los medos e los persas veniam para atacar a Babilônia, veniam para invadir a Babilônia. Pero o reino de Babilônia era um reino muito forte, muito poderoso, e por isso Nabucodonosor era tão soberbo, e seu filho Belsazar, que reinou em seu lugar, seguiu este malo exemplo de seu padre, e não hizo caso, porque os medos e os persas veniam para tentar atacar. Os muros que cercavam a cidade eram muros muito altos, como 30 metros de altura, portões grandes, portas de bronze. Humanamente falando, era impossível entrar em Babilônia, era impossível. E eles tinham provisão de alimentos, teriam comida para 20 anos. Imagine você, teriam comida para 20 anos. Então, estavam preparados para que os inimigos vieram, não passava nada, porque a gente que traía comida, não havia problema se não entrava, porque teriam comida para toda a gente
por 20 anos. Havia muita provisão. E Belsazar não hizo caso, supo que os inimigos veniam, e sabe o que é isso? Um banquete, uma festa. Vamos a beber, vamos a prostituir-nos, vamos a ser uma festa. E o rei hizo um grande banquete, e Belsazar, com o gusto del vino, já ébrio, não? Mandou que trajessem os vasos de ouro e de plata que Nabucodonosor, seu padre, havia traído do templo de Jerusalém. Mire usted, para que bebessem em eles o rei e suas grandes, suas mulheres e suas concubinas. E ele cometeu aqui um gravíssimo erro, porque tocou em lo que era sagrado, em lo que era santo. Trajo os vasos de ouro e de plata do templo de Jerusalém, para que ele, suas grandes, suas mulheres e suas concubinas beberam em eles e festejaram. Então foram traídos os vasos de ouro que havia traído do templo de la casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam em eles o rei e seus príncipes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e alabaram a los deuses de ouro e de plata, de bronze, de hierro e de madeira e de pedra. Ademais de haver profanado lo que era sagrado, ademais de haver tocado em lo que era sagrado, alabou e adorou a los deuses de ouro, de plata, de pedra, que não eram deuses, senão obras de manos de homens. Desafortunadamente, há muita gente que honra mais a obras de um artífice que ao Deus Todo-Poderoso. Há muita gente que, em vez de invocar a Deus em espírito, invoca deuses que são obras de manos de homens, que têm ouídos e não ouvem, que têm boca e não hablam, que têm olhos e não podem ver. E quando alabaram a los deuses de ouro, plata, bronze, hierro, madeira e pedra, e naquela mesma hora apareceram os dedos de uma mano de homem que escrevia delante del candelero sobre lo encalado de la parede del palácio real. E ele rei veía la mano que escrevia. Na mano começou a escrever em la parede, escreveu um mensagem em la parede. Então o rei palideceu. Ele palideceu. Ele se assustou com aquela cena. Palideceu e seus pensamentos lo turbaram. E se debilitaram seus lomos, e suas rodilhas davam la uma contra la outra. Ele começou a temblar, ele teve medo, porque ele se percatou que algo grave estava sucedendo, pero ele não sabia interpretar o que estava sucedendo. Então gritou em alta voz que hicessem venir magos, caldeus e adivinos, e digo el rei a los sábios de Babilônia: qualquer que leia esta escritura e me mostre sua interpretação, será vestido de púrpura, e um collar de ouro levará em seu cuello, e será el terceiro senhor en el reino. Então foram introduzidos todos os sábios del rei, pero não puderam ler a escritura, me mostrar ao rei a interpretação. E a reina
por las palabras del rei e de sus príncipes, entrou em la sala del banquete e dijo que havia homem em seu reino que era capaz de interpretar os sonhos. Em tu reino há homem en el qual mora el espírito de los deuses santos, que era Daniel. E em los dias de tu padre Nabucodonosor, se hallou en ele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria de los deuses. Ao que el rei Nabucodonosor, tu padre, ó rei, constituyó jefe sobre todos os magos, astrólogos, caldeus e adivinos, porquanto foi hallado en ele maior espírito e ciência e entendimento para interpretar sonhos e decifrar enigmas e resolver dúvidas, isto é, em Daniel, ao qual el rei puso por nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a hora Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi traído delante do rei. Verifique você que Daniel seguia no reino, Nabucodonosor morreu e Daniel seguia no reino. Todos conheciam a Daniel, seu testemunho de fé, conheciam ao Deus de Daniel. O rei Beltesazar também tinha informação do Deus de Daniel, pero ele não honrou a Deus. Verifique você uma coisa, que não basta ter informação, não basta conhecer o que está escrito na Bíblia, não basta saber o que Deus quer de nós outros. A informação bíblica não resolve nada se não há um temor, se não há uma reverência, se não há uma obediência, se não há uma fidelidade. Amém? Daniel foi traído à presença do rei, e o rei lhe disse: eu he oído de ti que podes dar interpretações e resolver dificuldades. Se agora podes ler esta escritura e dar-me sua interpretação, serás vestido de púrpura e um collar de ouro llevarás em tu cuello, e serás o terceiro senhor en el reino. Então Daniel respondeu e disse delante do rei: tus dones sejam para ti, e dá tus recompensas a outros. Lerei a escritura ao rei e lhe darei a interpretação. El Altíssimo Deus, ó rei, deu a Nabucodonosor, tu padre, el reino, e la grandeza, la glória e la majestade. E por la grandeza que lhe deu, todos os pueblos, nações e línguas temblavam e temiam delante de ele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida. Engrandecia a quem queria, e a quem queria humilhava. Mas quando seu coração se ensoberbeceu, e seu espírito se endureceu em seu orgulho, foi deposto do trono de seu reino, e despojado de sua glória. E foi hallado de entre os hijos de los hombres, e su mente se hizo semejante a la de las bestias, e com os asnos monteses foi sua morada, e erva lhe hicieron comer como a boi, e seu corpo foi mojado com o rocío del cielo, hasta que reconheceu el Altíssimo Deus, que el Altíssimo Deus tem domínio sobre el reino de los hombres, e que pone sobre ele ao que lhe place. Amém? Então, Deus é quem dá autoridade, quem dá poder, quem dá domínio àquele que lhe place. Amém? E tu, su hijo Beltesazar, não has humilhado tu coração sabendo tudo isso.
Ele sabia, ele conhecia, pero não humilhou seu coração, não honrou a Deus, não glorificou a Deus, sino que contra el Senhor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, e tu e tus grandes, tus mujeres e tus concubinas bebistes vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a deuses de plata e ouro, de bronze e hierro, madeira, pedra, que nem veem, nem ouvem, nem sabem, e ao Deus em cuja mão está tu vida, e cujos são todos tus caminhos, nunca honraste. Então verifique usted a situação. Isso acontece com muita gente. Há muita gente que vive uma vida triste, feia, uma vida de fracassos, uma vida miserável, uma vida mesquina. Por quê? Porque não glorifica a Deus, não honra a Deus, não honra ao Deus em cuja mão está sua vida. Honram a outros deuses, buscam a brujos, buscam a santeiros, a curandeiros, a chamãs, buscam a casa de límpios, são capazes de fazer grandes sacrifícios para os demônios. A vezes a pessoa vai a brujo com problema, e o brujo disse: tu tens que matar um cabrito, tu tens que matar um animal e derramar a sangue em tal lugar. E a pessoa a vezes nem tem condição de comprar que comer, pero para ser sacrifício para os demônios, ela encontra uma maneira para comprar os animais para sacrificar, porque ela tem medo de los espíritos, tem medo, porque disseram que lhe fizeram um dano, lhe fizeram na bruxeria. Então se a pessoa vai e hace de todo e compra aquele tivo, compra um gajo na gallina e vai sacrificar e hace todo o que os brujos dizem. Há pessoas que gastam rios de dinheiro fazendo sacrifícios a los demônios, que solo destruem sua vida, solo causam mais problemas, mais miséria, mais sofrimento, pero não são capazes de sacrificar para Deus, não são capazes de fazer um sacrifício para Deus, não são capazes de honrar a Deus com seus dízimos, com suas ofrendas voluntárias. Deus não nos obriga a nada. Deus não quer que nadie lo siga, lo sirva por uma obrigação, senão por amor, com um coração puro, um coração sincero. Amém? E porque Deus é amor, há muita gente que abusa do amor de Deus. Há muita gente que abusa do amor de Deus. Pero muita gente se olvida que Deus é amor, pero a paciência de Deus também tem limites. Tem limites. Porque Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa se convierta, para que a pessoa se vuelva a Ele. Ele dá tempo. Pero chega um momento que Ele hace valer sua justiça. Deus é amor, pero antes desse amor, Deus é justiça. Amém? Deus rusga
las obras de cada um. Amém? Me explico? Sim ou não me explico? Deus ruge. Não podemos abusar do amor de Deus, porque Deus, em seu momento, em la hora certa, Ele vai rusgar as obras de cada um. Ele rusga nossas obras, Ele pesa nossas ações. Amém? E não podemos rugar com Deus, não podemos burlar-nos de Deus, porque todo o que o homem siembra, ele cosecha. Amém? Me explico? Todo o que uno siembra, uno cosecha. Todo o que você siembra na vida, você vai cosechar. Pode estar seguro. Isso para todos. Nada está livre disso, porque és uma lei fija no céu, a lei do universo. É assim: todo o que uno siembra, uno cosecha, seja bueno ou seja malo. Amém? Se você é uma pessoa mala, uma pessoa maldosa, maliciosa, chismosa, se você é uma pessoa que procura ser dano a seu próximo, a seus semelhantes, você pode estar seguro que mais tarde você vai cosechar todo o que você sembrou. Você vai cosechar todo. Me explico? Você vai cosechar todo. Às vezes uno pensa, fulano é malo, fulano defrauda, fulano hace coisas malas e não passa nada com fulano. Não. Deus está dando tempo para que fulano se arrependa, se converta. Pero não pense você que não passa nada, porque vai passar. Mais tarde ou mais temprano vai passar. E o fim de fulano vai ser um fim trágico, triste, doloroso. Me explico? Assim é a vida. Assim é a vida. Deus, Ele dá tempo para que aquela pessoa se arrependa, pero um dia ela vai sofrer as consequências. Aquele rei não glorificou a Deus, aun conhecendo a verdade. E esse é o pior. Esse é o pior. Porque quando uma pessoa é ignorante, quando uma pessoa não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus, hasta há uma excusa para ela. Pero o pior é quando a pessoa conhece. Quando a pessoa conhece a Bíblia, conhece, tem informação, ela conhece, sabe o que é certo e o que é errado, o que é bueno e o que é malo, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, e ela decide a ser o que não agrada a Deus, ela decide a ser o que é malo. Então, haverá mais rigor em seu juízo que com a pessoa que não conhecia a palavra de Deus. Me explico? Há muita gente que juega com Deus, se burla, não toma em sério as coisas, não toma em sério, vem na igreja, ora, busca, ora, clama, pero quando saem da igreja, se olvidam de tudo, se olvidam da palavra de Deus, não hacen caso, não praticam nada. A palavra entra por um dos ouvidos e sai por el outro. A pessoa não pratica, não obedece, e vai ser todo lo malo. Vai andar em la prostituição, em los vícios, em el adultério, na mentira, em el engano. Vai ser todo lo malo, vai desagradar a Deus. E nadie vai quedar impune. Nadie. Deus dá tempo para que
você se converta, se arrependa de seus pecados e seja salvo, porque Ele não quer a morte do pecador. Deus não quer a morte do pecador, Ele quer que o pecador se arrependa. Amém? Ele não quer o mal de nada, pero vai chegar um momento que Ele vai ter que juzgar. Ele vai ter que juzgar, Ele vai ter que fazer justiça. Mientras você não haga caso à palavra de Deus, como você pode esperar que haja um câmbio em sua vida, que haja uma transformação em sua vida? Como você pode esperar? Diz lá a Bíblia que entonces de sua presença foi enviada a mano que traçou esta escritura. Hablava Daniel com o rei. E a escritura que traçou é Mene, Mene, Tekel, Upharsim. Esta é a interpretação do assunto. Mene, contou Deus tu reino, Ele ha posto fim. Tekel, pesado has sido em balança, e fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto e dado a los medos e a los persas. Entonces mandou Belsazar vestir a Daniel de púrpura e poner em seu cuello um collar de ouro, como ele havia prometido, e proclamar que Daniel era o terceiro senhor do reino. Daniel foi honrado uma vez mais. E na mesma noite foi morto Belsazar, rei de los caldeus, e Dario de Média tomou o reino, sendo de 62 anos. Em la mesma noite ele foi morto. E se acabou o tempo, se acabou o tempo para Belsazar. Deus pôs fim a seu reino, Deus pôs fim, Deus pôs a mão, porque ele não honrou a Deus, ele não glorificou a Deus, ele profanou as coisas sagradas, os utensílios do templo, da casa de Deus. Não tuvo zelo por la casa de Deus, por las coisas de Deus. Tocou em lo que era sagrado. Ele foi pesado em balança e foi hallado falto. E Deus nos pesa a todos em balança. Deus nos pesa em balança. E se Deus pesar a sua vida a hora em balança, para que lado inclinaria a balança? Se Deus pesar a sua vida em balança, será que você seria hallado falto também? Ou será que você seria encontrado fiel, obediente à palavra de Deus? Pense nisso, porque nada de lo que hacemos está oculto a los olhos de Deus. Hasta nossos pensamentos estão descobertos delante de Deus. Amém? E eu hablo isso com você com temor, com tremor, porque isso é para todos. Para todos. Todos temos que cuidar de nossa vida. Todos temos que cuidar de nossa vida. Todos temos que cuidar de nossas atitudes hacia Deus e hacia nossos semelhantes. Temos que ver como está nossa vida com Deus. Porque a vida del hombre é como uma flor, que hoje existe e amanhã já não existe mais. Me compreende você?
Passa rápido. Quem pode dizer que vai adorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos? Quem pode dizer? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Assim que Deus está dando a você nesta manhã, e eu não hablo isso para que você tenha medo, não, eu hablo para orientar, para ajudar, porque o temor do Senhor, o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. A pessoa sábia, ela teme a Deus, ela considera a Deus, ela considera a palavra de Deus, ela tem zelo por las coisas de Deus. Me compreende você? Sim ou não? Há que ter zelo por las coisas de Deus. Quanta gente aqui sabe da importância de los dízimos, por exemplo. Que é o dízimo? O dízimo é uma maneira de la persona honrar a Deus. Amém? Deus lhe está dando a oportunidade neste momento de cambiar sua vida, de transformar sua vida, de dar-lhe a você nova vida, vida plena, abundante. Ora, você decide. É você quem decide. A decisão é sua. Amém? Não é Deus quem toma a decisão, é uno mesmo, é você mesmo. Se você quer viver uma vida por fé, se você quer obedecer, praticar a palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus, andar de acordo com Deus, eu vou orar por você agora. Amém? Porque você não quer mais agradar este mundo, viver no pecado, em los vícios, e no engano. Você quer honrar a Deus. Você não quer ser como o rei Belsazar. Você quer honrar a Deus. E se você quer honrá-lo, ponga-se de pé, que eu vou fazer a oração por você. Você que quer entregar sua vida a este Deus vivo, pela mão em seu coração. Aqui estão estas pessoas que escutaram tu palavra, meu Senhor, e elas não querem mais renegar do Senhor, não querem mais ser infieles ao Senhor, não querem mais viver uma vida de engano, de falsidade, de mentiras, não querem mais faltar com sua palavra, com seu compromisso com o Senhor. Elas querem honrar-te, elas querem dar-te a honra e a glória, porque tu eres o Deus de los cielos e de la terra. Tu eres o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus da Bíblia. Tu eres o soberano Senhor, e o Senhor pode humilhar a los que andam com soberbia. O Senhor bendice a todos los que te sirvem em la sinceridade del coração. Ó Espírito Santo, queremos servir-te, Senhor, queremos honrar-te, queremos agradar-te, ó Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Mira a hora
a atitude de cada um. O Senhor que pesa as ações. O Senhor que tem o poder e o domínio. E bendice ao que te place, meu Senhor. Vem com tu Espírito, quitar a ansiedade, quitar a ansiedade, a tristeza, a frustração, a depressão, o medo, a inseguridade. Vem para levantar esta persona caída, esta persona que está postrada, desanimada, esta persona, ó Deus, que ha acumulado fracassos em sua vida, esta persona, ó Deus, que não tem paz interior. Ela tem quizás uma religião, ela crê, pero não obedece, não pratica, e por isso há muita gente que vem a tu casa, pero lá a vida não cambia, não há uma resposta, porque não há uma sinceridade, não há uma fidelidade, não há uma entrega. Ó Espírito Santo, queremos seguir-te, queremos servir-te, queremos andar em tu presença, queremos andar em tus caminhos, queremos ser fiéis a ti, Senhor, queremos obedecer tu palavra. Ó Deus, vem para purificar nossos corações. Eu te entrego a ti meu coração, minha vida, todo meu ser, entregamos ao Senhor nossa vida. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo agora e toca para quitar esta depressão, para quitar esta angústia, esta ansiedade, este sofrimento. Libera tu povo, meu Padre, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, te adoramos, meu Senhor, te adoramos, ó Santo de Israel, porque tu eres, Senhor, nosso único Deus, nosso único Rei e Senhor, digno de honra e de glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.